Olá a todos. A gente continua então na sequência das nossas aulas. Agora a gente começa a ver as aulas teóricas sobre as práticas de campo específicas que a gente vai fazer. A primeira análise que a gente deve fazer quando chega no campo é a análise físico-química, é a coleta da água para análise físico-química, porque quando a gente faz a análise biológica é a análise de vazão da água, né? Os voluntários eles têm que entrar no rio, então isso já pode alterar alguns parâmetros físico-químicos. Então a primeira análise que a gente faz assim que chega na beira do rio é a análise físico-química. Como a gente vem vendo, né, ao longo dos nossos encontros, a qualidade da água ela vai poder ser representada por parâmetros físicos, químicos e biológicos. E é a integração desses parâmetros que vai fazer com que a gente chegue à conclusão de uma classificação de qualidade da água. Como parâmetros físicos, a gente pode avaliar a cor da água, turbidez, sabor, odor, temperatura. Os parâmetros biológicos, a gente avalia os coliformes e os organismos indicadores, né? Esses organismos bioindicadores macroinvertebrados que a gente vem vendo nesses últimos encontros. Nos parâmetros químicos, podem ser avaliados pH, alcalinidade, acidez, dureza, cloretos, nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido e diversos outros parâmetros. Nesse programa especificamente, a gente vai avaliar os seguintes parâmetros: temperatura da água, turbidez, pH, cloretos, oxigênio dissolvido, dureza, amônia e fosfato. A análise físico-química, como todas as análises de campo, elas têm procedimentos específicos, tá? O principal material que a gente utiliza para fazer essas análises físico-químicas é o EcoKit, é um kit rápido de análises físico-químicas que a gente chega nos resultados no campo diretamente, né, na beira do rio. Então, eles imediatamente coletam a água, tiram esses parâmetros e anotam na folha de campo. Então, a gente, né, todos os voluntários precisam estar sempre, quando a gente chega na beira do rio, com o EcoKit, lápis, borracha e prancheta para preenchimento das fichas de campo, não só a físico-química como as outras também. A ficha de campo específica de análise físico-química e bacteriológica, que é uma ficha única. As botas para coleta, né, o EPI, e as luvas descartáveis também. Porque, mal ou bem, se a gente chegar num corpo hídrico que é impactado, né, é importante que se use as luvas, né, que se utilizem as luvas para coletar essa água que vai ser analisada fisicoquimicamente. Então, inicialmente, os voluntários eles devem ler as instruções que vêm nesse Alpha Kit para que eles vejam como cada análise deve ser feita, como cada reagente deve ser utilizado. Além disso, eventualmente, né, se a turbidez for muito elevada, se a água estiver muito turva, a gente vai precisar filtrar, né? Se tiver muita substância em suspensão, a gente precisa filtrar essa água. Isso tudo vem no manual ensinando, né, do kit como que deve ser feito. E a primeira análise que deve ser feita logo que a água é coletada, né, caso não seja necessária a filtragem ou sendo necessária, não importa, é o oxigênio dissolvido. Porque esse valor se altera conforme o tempo de água coletada, ele vai reduzindo a quantidade de oxigênio dissolvido ali disponível. Então tem que ser logo a primeira medida. E depois disso, a recomendação é que eles façam as análises que demoram tempo para dar um resultado. Então a de fosfato, por exemplo, que precisa aguardar 10 minutos, a gente pode fazer logo após o oxigênio dissolvido e o kit vai mostrando os tempos de resposta de cada análise, então a gente vai fazendo de acordo com esses tempos de resposta do maior tempo para o menor tempo. Então, a medida de oxigênio dissolvido, todas essas medidas, gente, vêm com os parâmetros do CONAMA, da resolução CONAMA, nas fichas, tá? Então, quando eles medem, eles preenchem na ficha e ao lado de onde eles vão preencher já tem a resolução, a classificação, né, o indicativo de quantidade que deve estar cada parâmetro. Então, no caso do oxigênio dissolvido, o valor máximo recomendado é sempre maior de 5 mg por litro. A origem natural desse elemento é a dissolução do oxigênio atmosférico, a produção pelos organismos fotossintéticos, né, algas, plantas aquáticas. Trechos com corredeira, correnteza, né, são os trechos que têm essa capacidade de
consumir não, de disponibilizar mais oxigênio atmosférico, né? São as partes que têm mais reabastecimento desse oxigênio atmosférico. Agora, como impacto, o que a gente vai ter, né, quando a gente tem uma redução do nível de oxigênio atmosférico, de oxigênio dissolvido, desculpa, a gente pode relacionar isso com excesso de matéria orgânica, né, esgoto doméstico, restos de animais mortos, comidas jogadas por restaurantes, pequenas hidrelétricas que podem ter sido alagadas sem a retirada da mata, que aumenta também a quantidade de matéria orgânica que vai ser dissolvida ali, né, que vai ser depurada. Com isso, né, com esses excessos de matéria orgânica na água, o que acontece? Aumentam a quantidade de bactérias que se alimentam, né, que consomem esse oxigênio, na verdade, através da respiração, né, aeróbica, e a partir disso elas começam a reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Eventualmente, isso começa a prejudicar os organismos primeiros dependentes de maior quantidade de oxigênio e, eventualmente, se for um ambiente que tem muito aporte realmente de matéria orgânica, essas bactérias elas se proliferam a tal ponto que elas conseguem consumir todo o oxigênio dissolvido naquele trecho de rio. E aí acontece a mortandade de organismos, né? Isso é muito comum em lagoas, em áreas represadas, né? Que não tem essa circulação de água. Então, isso acaba sendo comum quando tem um aporte muito grande de matéria orgânica, né, a proliferação dessas bactérias. No Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Lagoa de Jacarepaguá, vira e mexe a gente vê esse fenômeno acontecendo. Com relação à dureza, né, o que quer dizer? São a concentração de cálcio e magnésio na água, né? Quanto maior essa concentração de cálcio e magnésio, maior a precipitação de substâncias. Isso é um parâmetro que, por exemplo, pode causar entupimento de tubulações, né, que estão ali captando água, né, por causa dessas concentrações elevadas de cálcio e magnésio. Podem causar alteração no sabor da água, tá? Além desses precipitados, dessas partes sólidas mesmo, principalmente por causa do carbonato de cálcio, né? A origem natural é a dissolução das rochas calcárias, que isso, né, é a origem natural, isso não causa um impacto, mas a fonte do impacto seriam os despejos industriais, né? Eventualmente alguma indústria que vai dar um aporte ali, vai jogar uma água sem tratamento com muito cálcio e muito magnésio, vai elevar os índices de dureza dessa água. O pH, o valor dentro da legislação é entre 6 e 9, né? É o que vai dar a indicação sobre a acidez, a alcalinidade da água. Em geral, nos corpos d'água, na chuva, a água é ligeiramente ácida, tá? Então, os valores entre 5,8 até 6,5 são os valores ideais de se encontrar de pH. O pH também é utilizado associado a outros parâmetros para dar também algumas análises físico-químicas, a gente vai ver mais para frente. Mas fatores naturais que alteram o pH é a dissolução de rochas, a absorção de gases, a oxidação da matéria orgânica e as taxas de fotossíntese. Esses fatores todos alteram naturalmente o pH na água. E o que vai alterar, né, antropogenicamente, ou alterar negativamente, são os despejos de esgoto doméstico e despejos industriais, tá? Os despejos de esgoto doméstico, em geral, acabam trazendo uma acidez, acabam deixando a água ligeiramente mais ácida do que os parâmetros desejados. E os despejos industriais, dependendo se for algum despejo de detergente, alguma coisa assim, pode trazer um caráter mais alcalino na água do que o tolerado também na legislação. A amônia é um desses parâmetros que deve ser analisada junto com o valor do pH. Então, na tabela tem isso, até o pH 6,5 é tolerado um valor de amônia, até 7 é outro valor, até 7,5 é outro valor. Então, eles vão ter que associar, né, essas medidas, mas é tudo explicado bem na ficha de campo. A origem natural é através do nitrogênio atmosférico, né? Esse nitrogênio atmosférico consegue também ser captado pela água e sendo transformado em amônia, né, por organismos nitrificantes, e também a decomposição de matéria orgânica por esses mesmos organismos nitrificantes, né? Eles transformam o nitrogênio
de diversos compostos, fezes, urina, né, matéria orgânica de maneira geral, esses organismos nitrificantes transformam em amônia e depois, posteriormente, em outros compostos nitrogenados. A origem do impacto, né, para esse fator, para a amônia, são excessos de fertilizantes agrícolas, produtos químicos, produtos de limpeza, todos esses fatores aumentam a quantidade de amônia na água. E lembrando, essa medição deve ser sempre associada com o valor de pH. Temperatura da água. A elevação da temperatura da água. A temperatura da água é outra medida bastante importante, assim como de oxigênio dissolvido, né? São fatores que demonstram impacto de cara, podemos dizer assim. A temperatura da água, na verdade, também está relacionada ao oxigênio dissolvido, né? Quanto maior a temperatura da água, menos oxigênio disponível tem naquele corpo d'água. A fonte de impacto pode ser industrial, né? Eventualmente águas usadas em resfriamento de caldeiras, alguma coisa desse tipo, né? Que faz com que a água se eleve a temperatura. Desmatamento e represamento, que faz com que a incidência de luz seja maior também naquele corpo d'água, que acaba elevando a temperatura da água. E a presença de esgoto doméstico em excesso também é um dos fatores que aumenta a temperatura da água e reduz a quantidade de oxigênio dissolvido. A turbidez vai medir a quantidade de partículas em suspensão na água. Quanto maior a turbidez, pior é a taxa de fotossíntese, né? Menos fotossíntese as plantas, algas conseguem fazer naquele corpo d'água. E também, quanto maior a turbidez, maior a resistência da água, né? Aquela água, entre aspas, vai ser mais pesada. Então, organismos que ficam presos, aderidos à rocha, eles acabam tendo mais dificuldade para se estabelecer no ambiente. As fontes de impacto, erosão de solo, né, desmatamento da mata ciliar de maneira geral, e também aporte de esgoto doméstico e industrial também vão alterar a turbidez da água. As últimas medidas que a gente vê são cloretos e fosfatos. Os cloretos vão medir a quantidade de sais da água, né? A fonte natural desses cloretos é a erosão de rochas ou entrada de água salina, quando a gente se refere a um ambiente mais estuarino, né? E com relação à fonte de impacto antropogênica, né, esgoto doméstico e esgoto industrial também são parâmetros que alteram a concentração de cloretos, né, elevam a concentração de cloretos, assim como a concentração de fosfatos, também é relacionada a esgoto doméstico, tá? Quanto maior o esgoto doméstico, a poluição por esgoto doméstico, né, o impacto por esgoto doméstico, maior a quantidade de fosfatos e cloretos no rio. Então, isso tem que se enquadrar no padrão da legislação, do CONAMA. Com relação ao fosfato, também é um indicador de impacto de matéria orgânica. A origem natural seriam solos argilosos, que geralmente são ricos em fósforo, né? Mas a origem do impacto é o esgoto doméstico, como boa parte desses parâmetros aqui. A próxima aula a gente vê uma nova prática de campo e até o nosso encontro.